E o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro cassou, de forma definitiva agora, o registro do Dr. Jairinho. Ex-vereador e agora ex-médico, ele é acusado de ter matado o menino Henri Borel, filho da então namorada. O nosso repórter Pedro Duran traz os detalhes para a gente ao vivo. O Pedro que acompanha esse caso desde o início. Conta, Pedro. 8 de março de 2021, né, Raquel? Foi quando, de fato, o menino Henri Borel morreu naquela madrugada, depois de ter levado de um condomínio na Barra da Tijuca para o hospital e não resistiu aos ferimentos, múltiplos ferimentos no corpo e acabou morto. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 360, Raquel. E aí, portanto, ontem, depois de um longo processo de apuração, o CREMERGE, Conselho Regional de Medicina, decidiu que Dr. Jairo Santos Júnior não é mais doutor, não pode mais exercer a medicina. Ele que teve, portanto, um registro cassado aqui no Rio de Janeiro pelo CREMERGE, mas é uma decisão que se estende para todo o território nacional, então ele não vai mais poder ser médico em nenhum lugar do Brasil. Ele está preso na zona oeste do Rio de Janeiro, no presídio de Bangu, onde, de fato, desde um mês depois ali da morte de Henri Borel, quando foi decretada a prisão temporária, ele acabou sendo levado para lá, teve a prisão preventiva e continua lá. E aí essa decisão foi tomada por unanimidade. Queria trazer até uma segunda informação aqui em primeira mão para quem acompanha o 360, Raquel. A gente até preparou uma segunda tarja para poder mostrar isso, porque eu conversei com a Elizabeth Louro, que é a juíza desse caso. E o que ela me disse? Que o julgamento final de Jairinho e Monique, a mãe de Henri Borel, deve ficar para meados de 2024, portanto, só para o ano que vem. Havia uma expectativa de que esse julgamento fosse realizado neste ano. O caso acabou de completar 2 anos, mas isso só deve ficar para o ano que vem, porque são muitos recursos de todas as partes. Ela me disse que são razões e contra-razões que precisam ser apresentadas tanto pela defesa de Jairinho, quanto pela defesa de Monique e pelo Ministério Público. É um caso bastante controverso e aí, claro, só depois de tudo isso, ela vai conseguir marcar a data do julgamento e a expectativa da Elizabeth Louro é que isso aconteça no meio do ano que vem, portanto, só em 2024, depois da morte de Henri Borel completar 3 anos. Diferentemente de Jairinho, Monique está solta. Ela teve uma decisão concedida pela Justiça, um pedido da defesa dela para que ela respondesse esse crime em liberdade. Os dois são acusados por homicídio triplamente qualificado. Conversei com o Ministério Público, eles falam de penas que podem superar 30, 40 anos de prisão e os dois negam que tenham participado de alguma forma da morte do menino. A gente viu ali que durante o processo de julgamento, investigação, que os dois começaram com um discurso muito alinhado, inclusive os mesmos advogados, eles acabaram se separando, indo para lados opostos. E hoje um acusa o outro por ter contribuído para a morte do pequeno menino Henri Borel. Raquel. É um caso muito triste, mas repórter bom é isso aí, né, gente? Eu ia perguntar para ele como é que estava o andamento do caso, qual era a expectativa de julgamento, mas ele já respondeu. Obrigada, Pedro. Boa tarde para você aí no Rio de Janeiro.